Santo Deus e Pai, nós já podemos sentir a sua presença nesse lugar, porque essa aqui é a sua casa de oração. Esse aqui é o seu santuário, o seu santo templo. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para te adorar. Nós já cantamos, nós já oramos, nós já nos confraternizamos como irmãos, mas chegou a hora que o Senhor vai falar com a gente. E que nesse momento nada e nem ninguém venha roubar a nossa atenção. Que neste momento, ó Pai, o inferno, que neste momento Satanás e seus anjos, se eles estão planejando atrapalhar esse culto, se eles estão planejando, ó Deus, impedir que os seus filhos ouçam a sua palavra, que neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, que as obras do maligno sejam desfeitas. E que nessa noite, ao abrirmos a Sagrada Escritura, que o texto, ó Pai, venha saltar da Bíblia e encontrar terreno fértil no nosso coração. E que essa palavra, ó Deus, ela venha germinar, venha gerar frutos em nós. E que a gente saia daqui, ó Deus, com a certeza que tivemos um encontro com o Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados e no doce e amorável nome de Jesus. Amém. E você pode sentar. Amigos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus se encontre no seu coração. É uma alegria estar aqui com você nessa noite, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos em um congresso, hoje é a última noite, e estamos em um congresso falando sobre esperança. E hoje eu quero falar com você sobre a esperança contra o mal. Nós vivemos em um mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno. 2 Timóteo diz que o diabo é o príncipe desse século. E em um mundo mau, amigos, ter esperança é fundamental. Porque a esperança nada mais é do que a expectativa de que coisas boas, de que coisas melhores vão acontecer. E a Bíblia está cheia de promessas que dizem para mim e para você que o mal, que Satanás, que o inferno, que as trevas, em breve serão destruídas. Mas eu quero falar com você sobre uma história da Bíblia, aonde a esperança chegou na vida de uma pessoa que estava vivendo sob o domínio de Satanás. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. A gente vai ler aqui do verso 1 até o verso 10. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Vou dar um tempinho para que você possa abrir a sua Bíblia ou acessar aí no seu celular. O importante é que todos leiamos juntos a palavra de Deus. Marcos, capítulo 5, 1 a 10. Amém? Todos acharam? Vou dar mais um tempinho. Eu escutei alguém falando assim, misericórdia, é porque ela achou ainda. Amém, minha irmã, muito bem. Marcos capítulo 5, 1 a 10. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de um espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele e, gritando em alta voz, disse: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-te que não me atormente." E ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." E então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. E você diz amém. E eu vou descer para ficar mais perto de você. Amigos, Jesus ele teve que lidar com alguns grupos quando ele esteve aqui na terra 2000 anos atrás. Ele teve que lidar com cobradores de impostos, pescadores, ele teve que lidar com os fariseus, ele teve que lidar com leprosos, cegos,
pessoas que não podiam andar, com as crianças, com mulheres. Mas tinha um grupo que Jesus teve que lidar e que as pessoas tinham medo desse grupo. Que grupo era esse? Os endemoniados. Nos evangelhos nós encontramos algumas histórias de encontros que Jesus teve com pessoas que estavam endemoniadas. Pregador, o que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa que está possessa por espíritos malignos. E nos tempos de Jesus tinham muitas pessoas possessas com espíritos malignos. E essas pessoas que tinham espíritos malignos, elas tinham algumas manifestações. Elas ficavam fisicamente mais fortes, mais agressivas, mudavam o tom de voz, e essas pessoas deixavam todo mundo com medo. Ninguém queria chegar perto de um endemoniado. Mas Jesus lidou com esse grupo de pessoas. E o que Jesus fez com essas pessoas? Jesus ofereceu esperança para essas pessoas. Jesus libertou essas pessoas, salvou essas pessoas e transformou a vida dessas pessoas. Em Marcos capítulo 5, nós encontramos a história de um endemoniado que teve um encontro com Jesus e que também foi liberto por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele saiu provavelmente lá de Cafarnaum, atravessou o mar da Galileia e foi para a terra de Gadara, que era uma cidade que ficava em uma região chamada de Decápolis. Decápolis é um termo em latim que significa 10 cidades. Então naquela região tinham 10 cidades e Gadara é uma dessas 10 cidades. Só que antes de Jesus chegar lá, se você ler o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 35, você vai ver que teve uma tempestade ali no mar da Galileia, enquanto Jesus e os discípulos estavam viajando para essa cidade. E alguns teólogos dizem que essa tempestade foi mandada por Satanás, porque o diabo, ele estava pressentindo que Jesus poderia chegar em Gadara e que quando ele chegasse lá, Jesus ia acabar com a festa de Satanás naquela cidade. Por quê? Porque, irmãos, Gadara era uma cidade onde moravam judeus, romanos e todo tipo de estrangeiro que você pode imaginar. Mas especialmente moravam judeus ali. E naquela cidade, as pessoas, elas viviam da criação de porcos. E você sabe, a Bíblia diz em Levítico capítulo 12 que especialmente o porco é um animal que nós não devemos nem comer nada que seja derivado da sua carne, muito menos propriamente a carne do porco, como bacon, tocinho, enfim, qualquer derivado do porco, salaminho, presunto, porque esse animal é considerado impuro por Deus. Mas naquela cidade de Gadara, a principal commodity, o principal produto que aquelas pessoas comercializavam, vendiam, compravam ou até mesmo se alimentavam era da carne do porco. Agora você imagina judeus que moravam em Gadara vendendo, criando e comendo porco. E pior, amigos, Gadara foi uma cidade que foi conquistada pelo Império Romano. E o Império Romano era um império pagão. E naquela cidade tinha ali algumas coletorias de impostos dos romanos, e você tinha também parte do exército romano que ficava acampado ali em Gadara. É por isso que quando Jesus ele começa a interrogar aqueles espíritos malignos, ele pergunta: qual é o teu nome? E eles falam: Legião é o nosso nome. Porque o exército romano ele era formado por legiões de soldados, que tinham em média de 2 a 8 mil soldados. Então provavelmente na cidade de Gadara tinha uma parte do exército romano, ou seja, de 2 a 8 mil soldados. E quando Marcos escreveu essa história, ele colocou esse detalhe para a gente entender, para a gente imaginar, ter uma dimensão de quantos demônios tinha naquele jovem. Muito bem, teve a tempestade. Jesus acalmou a tempestade. Ele chegou em Gadara. E Gadara era uma cidade onde, como eu disse no início, o diabo fazia festa, o diabo reinava, o diabo mandava naquela cidade. Porque naquela cidade ninguém tinha temor a Deus. Naquela cidade ninguém orava, ninguém estudava a Bíblia, naquela cidade ninguém cantava, naquela cidade ninguém servia a Deus, naquela cidade ninguém seguia a Escritura. Amigos, era uma cidade completamente perdida.
e era a cidade que o diabo gostava. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou naquela região. E ele chegou lá, amigos, e quando ele chegou naquela cidade, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia com quem ele ia se encontrar. E quando ele chega lá, amigos, ele percebe que a cidade estava alvoroçada. Por quê? Porque naquela cidade tinha um jovem, que a Bíblia não diz qual era o seu nome, mas diz que esse jovem estava possesso por espíritos malignos. E o texto diz que ele tocava o terror na cidade. Todo mundo tinha medo dele. Eu imagino as ruas que ficavam vazias. As crianças não corriam nas ruas. Eu imagino os comerciantes fechando suas lojas mais cedo. Eu imagino as pessoas chegando do trabalho e indo correndo para casa, porque ninguém queria ficar no caminho daquele jovem. Porque o texto diz que ele era agressivo, violento. As pessoas tentavam prendê-los e não conseguiam prendê-los. Aquele jovem colocava medo em todo mundo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus chegou naquela cidade e que Jesus teve um encontro com aquele jovem. Eu não sei se aquele jovem ele tinha 15 anos, 25. Eu não sei se ele tinha pai e mãe vivo. Não sei com quem ele morava, os amigos que ele tinha, se ele ainda estudava na escola. O fato é que aquele jovem perdeu sua liberdade, aquele jovem perdeu sua autonomia de vida, aquele jovem não tinha mais sonhos, aquele jovem estava completamente perdido. Por quê? Porque quem dominava ele, quem governava a vida dele era Satanás, eram os demônios. Talvez em um momento ou outro de lucidez ele chorava, e talvez ele olhava para o céu e pedia: meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais. Quem sabe em alguns momentos de lucidez ele pediu a morte. O fato, amigos, é que aquele jovem não tinha esperança alguma. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou naquela cidade. E nessa noite eu quero te dizer uma coisa: Jesus é a própria esperança. E aonde Jesus chega, amigos, aonde Jesus chega, o desânimo, a dor, a tristeza, a angústia, a decepção desaparece. Porque Ele é a própria esperança. A Bíblia diz que Jesus se encontra com aquele jovem. E os demônios reconhecem que era Jesus. E aí eles dizem: Filho de Deus, Jesus, o que o Senhor quer com a gente? O diabo sabe quem Jesus é. O diabo sabe do que Jesus é capaz. Na verdade, o diabo desde o céu, como diz Apocalipse capítulo 12, quando ele entrou em uma guerra, em um conflito contra o arcanjo Miguel, que representa Jesus, o diabo ele vem lutando contra Jesus porque ele tem inveja de Jesus. O diabo luta contra Jesus porque ele sabe que Jesus é todo poderoso e que ele pode libertar pessoas das suas mãos. A Bíblia diz, amigos, que Jesus se encontra com aquele jovem e começa a conversar com aquele jovem, e os espíritos malignos reconhecem que Jesus estava ali e que com certeza era a última vez que aqueles demônios teriam uma oportunidade de continuar atormentando a vida daquele jovem. Amigos, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem, e a ordem foi: espíritos malignos, saiam desse jovem. Jesus ele não chega e impõe as mãos sobre a cabeça daquele jovem. Jesus não manda aquele jovem ficar de joelhos. Jesus não manda aquele jovem dar dinheiro. Jesus chega e com uma palavra, ele dá uma ordem, e os espíritos malignos deixam aquele jovem. Só que o texto diz que quando esses demônios saem, eles fazem um pedido para Jesus. Eles falam: Jesus, não deixe a gente ir embora dessa cidade, porque essa cidade é nossa, a gente não quer ir embora daqui. Então a Bíblia diz que eles pedem: deixa a gente entrar nos porcos. Olha só como o diabo é esperto. O diabo perdeu o controle sobre a vida daquele jovem, mas ele não queria perder o domínio sobre a cidade. Por quê? Porque quando Jesus diz que aqueles demônios poderiam entrar nos porcos e se lançar e se jogar de um desfiladeiro abaixo. Lembra que eu disse que as pessoas daquela cidade viviam da criação de porcos? Você imagina 2.000 porcos se jogando de um penhasco abaixo, no mar. Imagina o tamanho do prejuízo para as pessoas daquela cidade, para os comerciantes,
para os pais de família, para quem vivia da criação de porcos. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque depois que Jesus mandou os demônios entrarem nos porcos, a Bíblia vai dizer que as pessoas da cidade ficaram revoltadas. E disseram: Jesus, vai embora daqui. A gente não quer mais o Senhor aqui. Olha o prejuízo que o Senhor deu para a gente. Olha quantos porcos nós perdemos. Porcos que nós íamos vender, porcos que nós íamos assar a carne para comer. Olha só o prejuízo que o Senhor deu para a economia da nossa cidade. O Senhor faliu a nossa cidade. E o texto diz que as pessoas expulsaram Jesus e os discípulos de Gadara. Mas, amigos, qual era o principal problema daquela cidade? Aquele jovem. Porque com certeza, por ele estar ali possesso por espíritos malignos, o fato dele estar andando pelas ruas da cidade e colocando medo em todo mundo, talvez isso até afugentava clientes de irem lá e comprar um porquinho. Imagina só você chegar em uma loja, por exemplo, para comprar alguma coisa, e de repente vem uma pessoa e ela começa a derrubar tudo e começa a te xingar e começa a bater nas pessoas. Você vai querer ficar naquela loja? Você vai querer comprar alguma coisa naquela loja? Não vai. Então aquelas pessoas tinham um problema. O problema era aquele jovem. Jesus resolveu o problema da cidade, mas a cidade rejeitou Jesus. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam anestesiadas pelos enganos de Satanás. Aquelas pessoas estavam anestesiadas pelos enganos de Satanás. Mas quando Jesus libertou aquele jovem se tornou um testemunho vivo. Um testemunho vivo do poder de Deus. Um testemunho vivo do que Jesus pode fazer. E acima de tudo, aquele jovem se tornou um testemunho do que Jesus queria fazer com a cidade. Porque Jesus, na verdade, queria salvar aquela cidade de Satanás. Ele queria libertar aquelas pessoas das mãos do inimigo. Só que elas estavam cegas, incrédulas. Elas não conseguiam enxergar isso. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao transformar a vida daquele jovem, libertar aquele jovem, salvar aquele jovem, o texto diz que ele até pede: Jesus, deixa eu te seguir, Jesus, eu quero ser um discípulo agora, eu quero ir com o Senhor. E Jesus falou assim: não, você vai ficar aqui na cidade, porque você vai mostrar para essas pessoas o que eu fiz na sua vida. Você vai ser uma testemunha contra elas, de que eu vim aqui para salvar essa cidade. E amigos, o texto diz que aquele jovem sai ali da presença de Jesus e volta para casa e começa a contar: olha, eu conheci Jesus, e um dia eu estava possesso de vários espíritos malignos, e eu me cortava, e eu dormia no cemitério, e eu batia nas pessoas, mas agora eu estou liberto, agora eu sou um novo homem, e agora eu sou um cristão, eu sou convertido, eu sou um discípulo de Jesus. Olha, Jesus me salvou, Jesus mudou a minha vida, perdoou os meus pecados, me libertou do mal. Mas Jesus quer fazer isso com vocês também. E aí, amigos, à medida que o jovem ia testemunhando, ia contando, ia falando, as pessoas começaram a acordar. Caraca, não é que Jesus mudou a vida dele mesmo? E aí, amigos, aquelas pessoas que antes tinham botado Jesus para correr, agora elas queriam que Jesus voltasse àquela cidade. Elas queriam conhecer Jesus. Elas queriam conhecer a esperança. Elas queriam conhecer o Evangelho. Elas queriam experimentar a mesma transformação que aquele jovem. O fato, amigos, é que Jesus salvou aquele jovem das trevas. Libertou a vida daquele jovem. Mesmo em uma cidade, em um lugar, em um ambiente, em um contexto onde quem governava era Satanás. Como eu disse no início, a Bíblia diz que o diabo é o príncipe desse século. O mundo jaz do maligno, o mundo está sob o domínio de Satanás. As guerras que você vê, as doenças, os crimes que você vê, a violência, tudo isso é parte do plano de Satanás para destruir a humanidade. O mundo em que vivemos está sob o domínio do mal. Mas, amigos, o mesmo Jesus de 2000 anos atrás, o mesmo Jesus que foi até a cidade de Gadara e que libertou aquele jovem do mal, é o mesmo Jesus que hoje tem poder
para libertar a vida de qualquer pessoa que esteja vivendo sob o domínio do mal. Hoje Jesus pode salvar um criminoso, algum político corrupto, um usuário de drogas. Amigos, hoje, assim como no passado, Jesus tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Não importa os seus defeitos, os seus pecados, os erros que você cometa, Jesus pode mudar você. Se ele salvou um jovem que tinha mais de 2.000 demônios, você acha que ele não pode mudar a sua vida? Pode. Ah, Cris, mas você não me conhece. Você não sabe os erros que eu cometo, os pecados que eu cometo, os defeitos que eu tenho, o meu temperamento, o meu jeito de ser, a minha língua afiada. Você não sabe o que eu passo na minha casa. Realmente eu não conheço você, mas eu conheço um Cristo que conhece você. E amigos, Cristo Jesus, a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos. Ele disse: os sãos não precisam de médico. E é verdade. Se você não está com dor de cabeça, não está resfriado, não está com febre, você vai no médico para quê? Vai tomar remédio para quê? Aí Jesus disse: eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos, eu vim para os sobrecarregados, eu vim para os aflitos, eu vim para os que estão cansados, e eu vim até mesmo para aqueles que estão vivendo sob o domínio do mal. E sabe, amigos, tem muitas pessoas vivendo na escravidão do mal, sob o domínio do mal. Tem muitas pessoas que quem dirige a sua vida é Satanás. Porque Jesus disse: você conhece uma árvore pelo seu fruto. Então aqueles que são de Jesus manifestam frutos, o fruto do Espírito: domínio próprio, mansidão, paz, amor, benignidade, paciência. Mas existem também os frutos de Satanás, que mostram que uma pessoa está sob o domínio de Satanás. E que frutos são esses? A ira, o ódio, guardar ressentimento no coração, não perdoar, ter temperamento forte, xingar, beber. São frutos de Satanás. E tem muitas pessoas vivendo sob o domínio do diabo. Uma vez lá na igreja, um jovem falou assim: eu não quero mais ser da igreja, eu vou sair da igreja. E ele bebia, saía à noite para as festas. Ele falou: eu não quero mais ser da igreja. Até porque eu acredito que, mesmo que eu não seja mais da igreja, que eu não sirva a Deus, eu também não vou servir o diabo. Na cabeça desse jovem existe uma terceira via, um terceiro caminho. Não, se eu não sou de Jesus, eu também não sou do diabo. Mas a Bíblia diz, amigos, que não existe meio termo. Ou você é de Cristo ou você não é. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, seu avô, sua avó, não é digno de mim. Amigos, não tem meio termo. Ou você é de Jesus, ou infelizmente você está nas mãos de Satanás. Mas Jesus é o único que pode livrar alguém das mãos do mal. Quando a Bíblia diz que outras pessoas possessas de espíritos malignos, como Maria Madalena, que tinha 7 demônios, a Bíblia diz que quando Jesus se encontrou com ela, Jesus transformou a vida dela. E temos muitos outros casos. O caso de um endemoniado que os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Também era um jovem, mas a Bíblia diz que Jesus foi lá e libertou esse jovem. E aí Jesus falou: olha, tem demônios que só saem com jejum e oração. Jesus queria mostrar para os discípulos a importância da consagração. Porque uma pessoa consagrada, santificada, uma pessoa que tem o seu coração escondido em Deus, uma pessoa que vive uma vida no Espírito, amigos, o diabo não tem poder contra essa pessoa. Não tem. Uma pessoa que permanece no amor de Deus, o diabo não tem poder sobre essa pessoa. Uma pessoa que é fiel a Deus, o diabo não tem poder sobre essa pessoa. O diabo vai tentar essa pessoa. Ele vai tentar. Ele vai enviar problemas e dificuldades, mas o diabo não tem poder sobre a vida de alguém que está vivendo debaixo da proteção de Deus. Amigos, aquele jovem agora que é um cristão, ele tem consciência de que a sua vida não está mais nas mãos de Satanás, mas a sua vida pertence ao Senhor.
A sua vida pertence ao Senhor. E agora ele não tinha mais por que temer o mal. Ele não tinha mais o que temer, amigos, porque ele agora era de Cristo. Cristo quem vivia nele, Cristo quem reinava em seu coração, Cristo quem guiava seus passos. Mas, amigos, uma coisa é certa: uma pessoa que tem um encontro com Jesus e é liberta do mal, e se converte, e vira uma cristã, e agora está no caminho do Senhor, e é um discípulo de Jesus, são essas pessoas que o diabo mais luta contra. Essas são as pessoas mais tentadas, mais provadas, são as pessoas que mais sofrem, porque o diabo ele não aceita perder, amigos. O diabo sabe que ele está perdido. O diabo perdeu no céu, o diabo perdeu no Éden, o diabo perdeu no deserto, o diabo perdeu na cruz, amigos. E em breve ele vai perder e vai ser derrotado por toda a eternidade. Mas o diabo não quer perder sozinho. Ele é um mau perdedor. Ele quer levar o máximo de pessoas com ele. E a Bíblia diz que o objetivo do diabo é enganar, se possível, os escolhidos, os eleitos, os salvos, aqueles que são do Senhor. Então, aquele jovem, sim, foi liberto por Jesus. Agora ele é um cristão. Agora ele é uma pessoa transformada. Mas com certeza, todos os dias, o diabo militava contra a vida daquele jovem. Mas, amigos, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, nós não temos que temer Satanás. Tem pessoas que têm até medo de falar o nome do diabo, falar sobre o diabo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Por quê? Porque maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está comigo. O diabo, ele é infinitamente mais poderoso que eu e você, que somos seres humanos. Mas o diabo, diante do soberano, do eterno, do Deus Criador, o diabo é só uma criatura. O diabo é só uma criatura. O diabo quer ser Deus. Ele quer ser adorado como Deus. Ele quer que você adore ele. Mas diante do eterno, o diabo é um ser, bem pequeno. Diante do diabo, o seu poder é ínfimo. Diante de Deus, o seu poder é ínfimo. Amigos, nessa noite, nós precisamos entender uma coisa. Existe uma batalha espiritual acontecendo nesse momento. Em um plano espiritual, aonde com os olhos humanos a gente não consegue ver. Mas nesse momento, tem anjos e tem demônios lutando pela minha vida e pela sua vida. Tem anjos e demônios lutando pela vida da sua família, do seu marido, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas da escola, seus amigos da faculdade. Neste momento tem uma batalha acontecendo entre Jesus e Satanás, entre anjos e demônios, por cada um de nós que estamos aqui nessa igreja. E amigos, nós sabemos que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. A vitória é certa, é garantida. Mas amigos, estar em Cristo é uma escolha. Ser vencedor nesse conflito é uma decisão. Porque Deus não nos obriga a nada. Se aquele jovem dissesse assim: Jesus, eu quero continuar aqui sendo dominado aqui pelo demônio, eu quero continuar servindo ao diabo, eu não quero o Senhor não. Jesus não iria forçar, não iria obrigar aquele jovem a tomar a decisão de não, eu quero ser liberto. Jesus não ia, amigos. Jesus convida, ele diz: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, cansados, eu vou dar alívio para vocês, eu vou dar esperança para vocês, eu vou mudar a vida de vocês, mas venham até mim. Ou seja, tomem a decisão, façam a escolha. Não, eu quero Jesus, eu quero ser salvo. É uma escolha, é uma decisão. Deus não força, não obriga ninguém a nada. Mas a partir do momento que a pessoa tem o pleno conhecimento da verdade e cai a sua escama dos olhos e ela vê o mundo espiritual e vê o que o diabo é capaz de fazer e ainda assim ela toma a decisão de rejeitar a Cristo, Cristo continua amando essa pessoa, mas respeita a sua decisão e não vai forçá-la. As pessoas daquela cidade, no primeiro momento, botaram Jesus para correr, rejeitaram.
mesmo vendo o que o diabo era capaz de fazer e o que Jesus também era capaz de fazer. Mesmo vendo que Jesus mudou a vida daquele jovem, mostrando que ele poderia salvar toda aquela cidade, as pessoas não quiseram saber de Jesus. E Jesus foi embora. Assim como o jovem rico. A Bíblia diz que Jesus falou: olha, se você quer me seguir, pega tudo que você tem, seus bens, seus terrenos, suas casas, seu dinheiro, seus carros, vende, dá tudo para os pobres e aí você me segue. E o texto diz que o jovem rico abaixa a cabeça e sai triste. Ou seja, ele não aceitou o convite, o chamado de Jesus. Mas Jesus foi atrás dele? Não, não foi, amigos. Jesus respeitou a decisão daquele jovem. Então, vencer o mal é uma decisão. Vencer o mal é uma escolha. E nessa noite, Deus está dizendo para mim e para você: você quer vencer o mal? Você quer vencer Satanás na sua vida? Escolha estar ao meu lado. Escolha abrir o coração. Deixa eu morar no teu coração. Entrega a sua vida nas minhas mãos. O salmista diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiança, amigos, só entrega quem confia, só toma uma decisão quem confia. E é o que Deus espera de nós. Confia em mim. Confia em mim. Se sua vida estiver nas minhas mãos, o diabo não terá poder sobre a sua vida. Eu não sei se talvez nessa noite eu falo para alguém que tem passado por alguns momentos difíceis na vida, que o diabo tem provado você, tentado você. Eu não sei, amigo, não sei, amiga, mas eu conheço alguém que pode desfazer as obras do diabo das nossas vidas. Eu conheço alguém que pode te abrigar debaixo de suas asas, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. É a promessa da palavra de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mal não terá poder sobre a sua vida. O mal não terá poder sobre a sua família. Talvez na sua família tenham pessoas viciadas, tenham pessoas cometendo todo tipo de erro que a gente pode imaginar. Talvez na sua família tenham pessoas vivendo sob o domínio do mal. Talvez tenham pessoas na sua família que quando você olha para ela, você não enxerga o rosto dela, e você vê o diabo na face dela. Sabe de uma coisa? Jesus pode transformar essa pessoa. E Ele quer usar você como testemunha. Ele quer usar a sua vida como exemplo. Ele quer nos usar para mostrar para o mundo que aqueles que estão em Cristo têm esperança e têm uma vida renovada. Aqueles que estão em Cristo têm uma vida santificada, transformada. E o diabo não tem vez sobre essas pessoas. Nessa noite, amigos, o Jesus que pisou pelas ruas empoeiradas de Gadara e que libertou um jovem possesso de espíritos malignos também está nesta igreja, neste lugar, oferecendo esperança, oferecendo libertação, oferecendo salvação. A Bíblia diz que em breve, muito em breve, o diabo e seus anjos e as forças do mal serão destruídas para sempre. Quando Jesus voltar, Ele vai acabar com o mal. Ele vai destruir Satanás. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai prender Satanás nesse mundo. Esse mundo completamente destruído, esse mundo onde o diabo não vai ter ninguém para tentar, aonde ele vai ficar aqui por pelo menos 1000 anos, andando de um lado para o outro, refletindo sobre todo o mal, toda a destruição que ele causou, vendo aonde o seu plano levou. Mas a Bíblia diz que após esses 1000 anos descerá do céu uma cidade que a Bíblia chama de Cidade Santa, a Nova Jerusalém. E dentro dessa cidade estará Jesus, os anjos e os santos. E a Bíblia diz que quando essa cidade descer do céu, o diabo terá um tempo, porque aqueles que morreram sem Cristo serão ressuscitados. E o diabo vai ter um tempo, não sei, uma semana, meses, um ano, não sabemos. Mas ele vai ter um tempo para convencer essas pessoas de que, primeiro, foi ele quem ressuscitou elas. Segundo,
que é possível tomar a cidade. E aí, amigos, usando as suas estratégias, ele vai conseguir enganar essas pessoas. O diabo vai formar um grande exército e ele vai marchar em direção à cidade santa. Mas aí, amigos, a Bíblia diz que Jesus se levantará do seu trono e com o poder de sua palavra, a mesma palavra que criou no princípio, o poder de sua palavra vai destruir esse mundo por completo. E Satanás, e seus anjos e os perdidos. O mal vai ser exterminado para sempre. É isso que a Bíblia diz. Mas enquanto esse dia não chega, amigos, Jesus deseja vencer o mal na sua vida todos os dias. Mas tudo depende de uma escolha, de uma decisão. Tudo depende de uma entrega. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu não tenho poder para vencer o mal, eu não tenho poder para resistir ao pecado. A tentação vem e eu caio. Senhor, eu não consigo, mas tu podes. Então a minha vida está em suas mãos. Me ajuda a vencer o mal, me ajuda a vencer Satanás. Senhor, não me deixe ser enganado pelo diabo. Porque como eu disse, o diabo quer você. O diabo não está preocupado com quem está lá fora. Ele não está preocupado. Essas pessoas já são dele. Ele não está preocupado com um político corrupto. Ele não está preocupado com um assassino, com um estuprador. Não, amigos, com um usuário de drogas, com um traficante. Ele não está preocupado com essas pessoas. Com aquele que não crê em Deus. Ele não está, porque essas pessoas já são dele. Estão enganadas e anestesiadas pelo pecado. O diabo quer atingir você. Eu tenho certeza que para você chegar aqui hoje não foi fácil. Para eu estar aqui hoje não foi fácil. Eu passei mal a tarde toda. Cheguei do trabalho e fui dormir. Nem tomei banho, não comi nada. Deitei na cama e apaguei, porque eu estava passando mal. Vomitando, com enjoo. E talvez você enfrentou alguma dificuldade para estar aqui hoje. Preguiça, sono, desânimo. Talvez na sua casa lá alguém começou a te perturbar. Começou a passar mal, porque, amigos, o diabo não quer que nós estejamos aqui na igreja. O diabo não quer que você estude a Bíblia. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você fale de Jesus. O diabo não quer que você louve ao Senhor. Não quer. Ele não quer. Mas, amigos, Jesus, nessa noite, ele promete para mim e para você que se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, amigos, nós estaremos protegidos, blindados contra as investidas de Satanás. Pode até vir o desânimo. Você pode até ter momentos onde a sua fé vacile um pouco. Você pode até se sentir tentado a fazer coisas que não deve. Mas se a sua vida estiver em Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao seu coração. Ele vai falar à sua consciência. E vai te mostrar o caminho certo a seguir. Deus vai te dar forças para você enfrentar e vencer o mal. Então, amigos, que nessa noite eu e você saímos daqui com essa certeza que Jesus é a única saída nesse conflito, nessa batalha, nessa luta contra o mal. Contra o mal. Mas também que você saímos daqui com a certeza que existem pessoas que estão vivendo sob o domínio das trevas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60 que Deus mostrou para Isaías a terra. E ele viu uma escuridão cobrindo toda a terra. E ele viu as trevas dominando toda a humanidade. Uma visão desesperadora, que dá medo. Mas ao mesmo tempo, Deus fala: Isaías, nasce sobre ti uma luz. Porque o papel da luz é iluminar em meio à escuridão. Isaías, nasce sobre ti uma luz. O mundo está perdido. O mundo pertence ao diabo. As pessoas estão sob o domínio do mal. Mas Isaías, existe uma saída. Existe uma solução. Existe esperança. E sabe que luz era essa que Isaías viu? E eu encerro aqui. João capítulo 8, verso 12. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E aquele que anda em mim nunca mais estará em trevas. Isaías teve essa visão 600 anos antes de Jesus nascer. Mas Deus já mostrou para Isaías que Jesus é a esperança contra o mal.
e que Jesus veio para desfazer as obras do maligno, e que Jesus veio para dar vitória para você contra o mal, contra o pecado. Você só precisa crer, confiar e entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Vamos ter uma música agora. Enquanto nossa irmã estiver cantando, eu te convido a tomar uma decisão nessa noite. Eu te convido nessa noite a entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Eu te convido nessa noite a tomar um lado nesse conflito contra o mal. O lado de Cristo, o lado dos vencedores. Eu te convido nessa noite a fazer uma reflexão sobre a sua vida e a ver em quais áreas você tem perdido para o diabo. Talvez na alimentação, talvez na vida financeira, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, na sua vida profissional, na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Talvez em alguma área da sua vida o diabo esteja reinando. Mas enquanto a nossa irmã estiver cantando, eu te convido a tomar a decisão de hoje dizer para Satanás, dizer para o inferno, dizer para as trevas que a sua vida é de Cristo. E que em Cristo você é mais que vencedor. E que o diabo não terá poder sobre a sua vida. Porque você está escondido debaixo das asas da proteção do Senhor. Amém? Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer, não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estava junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair.
quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Oh, me deste a vida, me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez, porque me amas. Eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Vamos orar, amigos. Pai, em sua palavra nós encontramos promessas, e uma dessas promessas é de que em breve o Senhor vai acabar com o mal. Mas, Pai, nós ainda vivemos em um mundo mau. O diabo ainda é o príncipe desse século. O diabo, ele nos tenta todos os dias. O diabo envia problemas todos os dias, porque o objetivo dele é nos destruir. O objetivo dele é nos fazer parar, desistir, é nos tirar do teu caminho. O objetivo dele é nos fazer nos perdermos. Mas, Pai, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas em suas mãos e pedir, por favor, Senhor, peleje por nós, lute por nós, vença o diabo por nós. Porque quem somos nós diante do mal? Quem somos nós diante do inimigo? Nós não temos poder para enfrentar Satanás. Ele é mais astuto, ele é mais inteligente, ele é mais poderoso. Mas o Senhor é todo poderoso. E o Senhor veio para desfazer as obras do mal. O Senhor derrotou Satanás no céu. Naquela batalha, naquele conflito cósmico, o Senhor venceu o diabo no céu. O Senhor venceu o diabo no Éden, quando ele achou que quando Adão e Eva pecaram, Adão e Eva agora estavam perdidos. Mas o Senhor deu um checkmate no diabo, dizendo que sim, alguém iria morrer, mas não seria aquele casal, mas sim o Senhor na pessoa de Cristo. O Senhor venceu o diabo no deserto. O Senhor venceu o diabo na cruz, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que todos os dias, quando o inimigo se levantar contra nós, ou contra a nossa família, ou contra a nossa igreja, ó Pai, nós te pedimos, vença por nós. Vença por nós, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. O diabo nos tenta em várias áreas da nossa vida. É na alimentação, é na sexualidade. O diabo muitas vezes nos atormenta na nossa parte mental, na nossa saúde emocional, na nossa vida financeira. Mas, Pai, nós te pedimos, Senhor, nos blinde em cada área da nossa vida, nos dando sabedoria, nos dando inteligência, nos dando a capacidade, ó Deus, de taparmos as brechas, as arestas que podem, ó Deus, possibilitar que o diabo ele atue na nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor tome em suas mãos a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes,
O Senhor tome em suas mãos os nossos vizinhos. O Senhor tome em suas mãos as pessoas que nós conhecemos e que infelizmente estão vivendo sob o domínio do mal. Que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor, assim como o jovem da cidade de Gadara se encontrou com Jesus. Que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor e serem libertas e serem transformadas pelo Teu poder. O Senhor nos dê para uma semana abençoada, apesar das lutas, dos desafios, mas que o Senhor nos dê, ó Pai, a vitória. É o que nós te pedimos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, no nome e nos méritos de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.